Então, antes da gente começar o nosso assunto de hoje, eu até ia fazer uma introduçãozinha sobre os trabalhos da casa, mas todos aqui já sabem. Só vou reforçar a questão do final do mês das crianças, né? Então, todo sábado a gente tem doação de alimentos. Todo último sábado do mês nós temos doação de alimento, né? Então, só lembrando vocês que esse mês nós vamos ter no dia 31, se não me engano. E nós vamos fazer a arrecadação. Então, hoje nós vamos conversar sobre a coragem de olhar para dentro. Fiquem bem à vontade para me interromper, para contribuir, tá? Por favor. Então, para introduzir esse assunto, ele surge, na verdade, para nós, essa questão do olhar para dentro, a partir de perguntas que são natural para o ser humano, enquanto encarnado, da gente se fazer. Se alguma vez a gente já não fez para nós mesmos, um dia nós ainda vamos fazer. Que são aquelas perguntas básicas. O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? De onde eu vim? Qual que é o sentido da vida? Né? Que todo mundo já se questionou, já deu aquele momento de bobeira, vamos dizer assim, e parou para pensar, mas por quê? Mas qual que é o sentido? Mas o que eu estou fazendo tanto, né? Que eu estou aqui? Por quê? Para quê? Né? E isso começa, geralmente, surgindo um desconforto, né? A gente percebe uma inquietude, uma certa necessidade de mudança, às vezes ela começa com uma crise, né? Tem gente que fala crise dos 30, crise dos 40, dos 50, né? Ou com uma dor, né? Que às vezes a dor do corpo físico também pode gerar essas perguntas, né? Ou uma perda, às vezes, né? Uma perda significativa na vida da gente também pode vir a surgir esses questionamentos internos. E isso vai despertando uma certa vontade de mudar até, né? E o ser humano, ele se engana muito procurando essas respostas para essas perguntas no que é material, né? Então, muitas vezes a gente tem aquela sensação de, eu vou trocar de cidade, eu vou embora, porque lá vai ser melhor. Né? Ou então, não, quando eu tiver a minha casa, daí sim tudo vai ser melhor. Ou, o problema está no emprego, né? Então, veja, tipo, tudo relacionado ao material, ou até mesmo relacionamentos, né? Ou então, se não tem um relacionamento, o problema é que eu sou sozinha, que eu tenho a solidão, né? Ou, às vezes, também a culpa dos pais, né? De achar que a culpa é deles, eu sou assim, está surgindo isso porque eu passei aquilo e aquilo na infância. Né? Então, a gente acaba se confundindo muito ao procurar as respostas dessas perguntas, achando que pode estar nisso. Né? Mas, na verdade, nada disso vai completar essa ansiedade, essa insatisfação. Né? Então, o primeiro passo para resolver essas questões é o olhar para dentro. Então, é isso que a gente vai conversar um pouco hoje sobre isso. Porém, esse olhar para dentro, ele exige muita coragem. Não é nada fácil. Né? É muito mais fácil se a gente viver numa cegueira, né? Igual a gente fala, a ignorância é uma bênção, né? Porque a gente, enquanto a gente não sabe, tá tudo certo, né? Mas, infelizmente, a gente não pode viver sempre nessa ilusão, né? Só na superfície, só no plano, só no estagnado. Aí, para a gente entender esse olhar para dentro um pouco mais, eu trago aqui uma perguntinha do Livro dos Espíritos, que é a 132. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, resume tudo aqueles questionamentos iniciais, né? Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta foi: Deus
lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Então, de certa forma, aqui, claro, ele fala da questão de encontrar perfeição. Isso é no processo de decorrer de milhares e milhares de encarnação, né? Que é o objetivo principal lá, final é esse, né? Mas hoje, né? Hoje, aqui, agora, nós encarnados. Se a gente se questionar, será que então não é simplesmente o viver de verdade, o estado de presença, né? É o amar, mas amar de verdade, próximo a ti mesmo, né? Aproveitar a cada dia, né? Porque se a gente parar para pensar, cada dia sempre vai ser a última vez de alguma coisa, né? A última vez que eu estou fazendo a palestra sobre isso. Então, aproveite, né? Não vai ter outra oportunidade para falar a mesma coisa aqui nessa casa, né? E assim sucessivamente. Então, é encontrar o nosso propósito de forma natural, né? Mas sem virar uma busca desesperada, né? Porque tem muita gente que fica naquela assim, ai meu Deus, qual que é o meu propósito? Ai, minha Nossa Senhora, e daí procura isso, procura aquilo, vai ler as cartas, lê a mão, faz de tudo para achar de tudo o propósito, né? Também não é por aí, né? Então, o propósito, ele vai vir algo naturalmente, na nossa vivência, né? No viver, você vai se conectando com algumas coisas. E aí, conforme o teu coração vai respondendo, você vai vendo, opa, é por aqui, né? A gente vai sentindo, é bem natural, né? É algo que não é forçado. Eu vi essa frase aqui que eu achei bem interessante, da Marta Medeiros. Pressa de viver também é pressa de morrer, né? Então, engraçado, né? Mas a gente corre, sai. Aqui, gente. Tá, é pressa para quê, né? Quanto mais pressa, antes vai morrer, né? Então, mas claro que faz parte da cultura, a gente não para para pensar isso, né? É tão automático, assim, essa vida acelerada, né? E na questão daquelas perguntas ali, do desconforto que gera esses questionamentos, o que o ser humano tende a fazer? Esperar por um milagre, né? Ai, um dia vai chegar o momento, agora ainda não é, mas você precisa dar aquele primeiro passo, né? Você precisa ir caminhando, porque senão não vai vir até você sozinho, né? Não vai vir de forma milagrosa, né? E até porque o milagre está a cada dia, né? Da gente poder viver, a oportunidade da gente estar aqui encarnado, de abrir os olhos, né? De valorizar as pequenas coisas, né? Só quando a gente não tem é que a gente se dá conta, né? Que nem hoje que faltou luz ali na Cidade Jardim. Eu estava tudo bem. De repente, meu Deus do céu, não tinha bateria no celular, não tinha como sair no portão, não tinha como fazer isso, não tinha como fazer aquilo. Então, só ali que você dá valor, na perda, né? Então, infelizmente, o ser humano tende a ser sempre assim, né? Perdeu, deu um valor, senão, tá ali, tá tudo certo. Não enxerguei, né? Tá, então, mas como que a gente faz, então, para conseguir esse olhar para dentro, né? Vamos conversar um pouco sobre isso. Muito resumido, né? Eu trago dois aspectos de uma forma de a gente conseguir olhar para dentro. O primeiro seria a questão do autoconhecimento e o autocuidado, né?
Até eu vou trazer também uma questão do Livro dos Espíritos aqui, para a gente falar sobre isso, que é a questão 919. Qual é o meio prático e eficaz para melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? E a resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Aí, na sequência, ele fez uma pergunta sobre isso ainda. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir? Fazei o que eu fazia na minha vida sobre a terra. Quem está respondendo isso aqui é Santo Agostinho. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo, e enfim contra vós mesmos. As respostas serão repouso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa curar. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. E aquele que tem vontade séria de melhorar-se, explore, pois, a sua consciência, a fim de arrancar dela as más tendências, como arranca as más ervas do seu jardim, que faça o balanço da sua jornada moral, como o mercador faz das suas perdas e lucros. E eu vos asseguro que a um lhe resultará mais do que o outro. Então, né, a questão do conhece-te a ti mesma é clássica, mas é a chave, uma das grandes chaves, né, para olhar para dentro. Essa necessidade do autocuidado nosso é muito, muito importante, né? O olhar para você, porque, afinal de contas, é você com você até o final, né? A gente chegou sozinho, a gente vai embora sozinho, né? Então, é a gente se tornar o nosso melhor amigo, né? O nosso melhor confidente, o nosso maior amor. E esse ser, ele precisa estar nutrido, né? Se você não olhar para você, uma hora a vida vai te parar e vai fazer você olhar, né? Seja através ali dos questionamentos, da doença, da perda, enfim, de alguma forma. Cada um vai encontrar uma maneira de se manter nutrido, de se manter se cuidando, né? Eu li uma frase também que eu anotei aqui que eu achei bem importante. Pegue essa vida que Deus te deu e faça o melhor proveito que você pode. Né? Se a gente parar para pensar, será que a gente está mesmo fazendo o melhor proveito que a gente pode? Né? Eu, pelo menos, eu sempre tenho aquela sensação assim, ó, eu vou fazer, tenho as ideias de fazer, mas ainda não está, não. Mas como não está na hora? Tá. Né? E o segundo aspecto, além do autoconhecimento, é o aspecto espiritual, né? Para conseguir olhar para dentro. A espiritualidade, ela existe para nos dar o suporte aos desafios que a gente precisa enfrentar para evoluir, né? E como que a gente se conecta com essa espiritualidade? Aqui, por exemplo, porque a gente está fazendo uma forma de conexão com a espiritualidade, né? As religiões, no caso, a meditação, a terapia, né? A contemplar a natureza, tocar um instrumento musical, por exemplo, né? Ah, mas como assim? Claro, quando a gente está tocando um instrumento musical, por exemplo, tipo, o meu noivo, ele não tem o costume de ir em igreja, religião, nem nada. Pouco ele reza também,
Mas ele toca muito. E eu vejo que quando ele toca, é como se ele se conectasse, sabe? Porque ele limpa a mente dele e ele fica naquele estado de conexão pura. É ele com ele mesmo, ou seja, com o divino, né? Só que, claro, ele não entende dessa forma. Mas não deixa de ser, ele está se nutrindo, né? E assim, sucessivamente, tem infinitas maneiras, né, que a gente pode encontrar de se conectar com o divino. A espiritualidade, Deus, é uma frequência que a gente precisa se conectar. Então, é como se a gente, como um rádio, por exemplo, né? Se eu não for lá e não conectar no rádio na sintonia tal, ele não vai tocar aleatoriamente. Então, eu preciso tomar o passo para fazer, né? Porque senão não vai vir brotar. Então, isso é espiritualidade, né? Ela é como se fosse o nosso combustível, né? Igual a gente carregar o celular na tomada. Ele carrega e abastece, beleza, mas vai terminar uma hora, né? E o ser humano é assim também. Precisa se conectar com Deus para se nutrir novamente. Opa, tô melhor. Que nem muita gente fala que, eu preciso vir tomar um passo no hospitalzinho. Claro, porque aí carrega lá a bateriazinha, vai mais uma semana e carrega de novo, né? E assim vai. Claro que o ideal é diariamente, né? E se a gente não nutrir o nosso ser, a gente vai ficando cansado, né? Inquieto, um sentimento de vazio, né? De incompletude, de não entender o que está acontecendo. Claro, essa falta da conexão. E aonde a gente encontrar essa carga, essa tomada, vamos dizer assim, que a gente visite mais esse lugar, né? Então, como eu falei, do Ricardo, se ele se conecta com o violão dele ali, ele é todo dia que ele vai. E eu percebo que ele precisa entender, e tá certo ele, né? Se ele não vai, o dia que ele não vai, fica até meio estressado. Que é o combustível, né? Não quer dizer que os problemas eles vão deixar de existir, né? A gente fazendo isso. Claro que não. Os problemas estão aí, eles fazem parte do nosso processo evolutivo, né? Não existe um mundo sem problema. Senão, daí a gente tá morto, né? Mas a gente vai ter ferramenta para enfrentar aquilo. Né? Você vai estar com aquele combustível carregadinho. E por isso que os problemas, na verdade, eles são bênçãos, né? Só que eles estão escondidos. A gente que não tem esse olhar. A questão do despertar da espiritualidade também é outra coisa que é muito individual de cada um e vai chegar o momento em que isso vai acontecer, né? Na verdade, a gente acha assim que o corpo, só o corpo ele precisa estar nutrido, né? O corpo físico. Mas a questão da espiritualidade é justamente isso. Você precisa nutrir a alma e o espírito diariamente, né? E não é à toa que quando a gente desencarna, é o físico que vai, o espiritual continua, que é eterno, né? Mas, infelizmente, essa não é uma consciência que nos foi ensinada, né? Que a gente precisa nutrir o espiritual, que a gente precisa cuidar da alma, né? Raramente ouve isso, tanto que se alguém chega e pergunta como é que tá teu espiritual, você vai achar estranho até, né? Mas a questão é engraçado porque isso é mais nos países ocidentais, né? Os países orientais, eles são mais espiritualizados, eles são menos apegados ao material. Por exemplo, a minha irmã, ela foi para a Tailândia. E lá, o que impressionou ela, assim, que ela me contou, é que as pessoas são extremamente humildes. Tanto que quando ela chegou, parecia até um pouco sujo, um pouco
desorganizado, mas aí quando ela foi entrando naquela cultura, ela foi vendo que não era isso, sabe? É uma impressão nossa, assim, que tudo tem que estar em perfeita ordem, quanto mais bonito, melhor, mais rico, né? Então, para eles lá, como é que funcionava? Eles trabalhavam lá, eles tinham um trabalho inclusive as crianças, assim, com 12, 13 anos, estavam ali trabalhando com a família, estavam felizes, recebiam com muita alegria. Elas faziam, e assim, ó, eles vão para o trabalho, eles fazem o bem para as pessoas, naturalmente, assim. Eles têm o hábito de agradecer muito, tudo para eles é motivo de gratidão. E é isso, sabe? E eles vão para casa e outro dia de novo. Eles querem trabalhar, fazer o bem e agradecer. É isso que vale para eles, né? Então, sem essa ambição do capital, que querendo ou não, os nossos países aqui têm mais, né? Então, para eles, assim, é extremamente normal isso, assim, essa vida simples, essa vida pura, né? Tanto que, assim, para minha irmã e para amiga dela que foram viajar, isso chamou muita atenção, porque não é normal para nós, né? Tipo, a primeira gerou uma estranheza, né? E depois elas começaram a pensar, não, é isso, é simples assim, né? A gente que complica. Uhum, isso aí. E aí, se a gente para pensar, né, que a gente está vivendo, como a gente sabe, todos aqui estudam a doutrina espírita, que a gente está passando por essa questão da transição planetária, né? Então, claro que não vai ser nada absolutamente rápido, não, é um processo, é o tempo, mas é um momento que a gente está vivendo. E esse momento, ele tá um chamado cada vez mais forte, né? Então, não dá mais para a gente deixar para amanhã, né? É como se eu vi uma pessoa que fez uma analogia, assim, é como se fosse um despertar, de você acordar de manhã. Já despertou, ela já tocou as cortinas, já abriram, tá tudo claro no teu quarto, só que você ainda não tá se tocando, que já deu, já passou da hora, né? Só que a questão, ela até falou que eu achei muito interessante, que se a gente forçar alguém para esse despertar, ele vai acordar de mau humor, né? Então, apesar dessa pressa que a transição planetária vem trazendo, cada um tem seu tempo, né? E se a gente forçar, o outro não vai aceitar da boa maneira. Tem que ser dele, tem que partir dele, né? A gente deixa no mundo o que a gente está carregando, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, se eu desencarnar agora, o que é que eu estou carregando? Né? É o que a gente estuda, né? A gente vai para onde o estado da nossa consciência está no momento que a gente desencarna. Né? Então, imagine, Deus o livre, o momento de cólera. Eu me perdi. Tá. Então, o chamado, ele está chegando para todo mundo. Mas nem todo mundo está disponível para acordar ainda, né? Mas se você olhar para a sua vida, para a sua volta, tudo está chamando para isso. Né? Tá tudo muito acelerado, que nem nós estávamos falando. Meu Deus, quantos infartos teve esses últimos dias? Isso não é coincidência. Coincidência não existe num mundo feito de energia, né? Então, realmente, são despertar, né? Muita gente escolhe viver com os olhos tampados, até o momento que sente necessidade de abrir essa vista. Entender que cada um tem seu tempo também faz parte do nosso processo evolutivo, porque a gente, a partir do momento que a gente ama alguém, principalmente familiar, enfim, a gente quer que o outro também acorde, né? Mas é o tempo dele, né? Sem forçar ninguém a enxergar o que a gente está enxergando, né? Porque às vezes você pode estar num lugar maravilhoso, apreciando uma vista, e a pessoa que está contigo ali não está tendo esse mesmo olhar.
né? E tá tudo bem, porque é a compreensão dela, né? A gente tem a mania de querer, meu Deus, você não tá vendo aí que lindo, né? Forçar o outro a entrar naquele entendimento. O que acontece muito é que nós vivemos com base no que já vivemos no passado. As reações que temos repetem as reações dos nossos pais, muitas vezes. Mas isso não é viver, isso é reviver, né? Então, é importante, a importância de viver no presente, estar consciente, cumprindo aquele nosso propósito ali do Livro dos Espíritos, né? Porque esse automatismo, essa coisa, a gente fica revivendo, e o tempo vai passando, e os anos vão passando, né? E aí, que triste, às vezes, chegar numa velhice e olhar e ver que não aproveitou, né? Que acontece, infelizmente, é natural do ser humano, né? Cada um tem um processo. Cada passo que damos na nossa existência importa. E se damos esses passos com mais consciência, paramos de deixar que nos leve constantemente para o sofrimento e para a dor. Porque a mente, ela gosta de nos levar para o conhecido. E o conhecido, geralmente, é a dor, né? É o sofrimento. E nisso a gente perde o nosso estado de presença. Porque a nossa mente, ela nunca vai dizer assim, não, agora você está pronto. Vai lá, vai trabalhar na casa espírita que agora você está pronto. Nunca vai estar pronto. Mas a gente precisa se permitir dar o primeiro passo, né? E aí o primeiro passo vai errar, vai ter que repetir. E esse é o processo de evolução do ser humano, né? Nós sempre vemos somente uma pequena parte da existência. Olhamos a vida pelo buraco da fechadura da porta. E essa visão humana ela é limitada. Mas quando voltamos para o mundo espiritual, a visão se expande novamente. Porque é lá a nossa verdadeira morada. Não é que a espiritualidade vai aparecer para você, não, é você que tem que se abrir, né? Ela sempre esteve ali, mas depende de nós nos sintonizarmos, né? Como a gente estava falando da questão da frequência do rádio ali. Essa analogia com a fechadura da porta, da visão que a gente enxerga a vida pelo buraco da fechadura da porta, eu achei muito interessante que tem um trecho que o Osho escreveu, e eu vou ler ele rapidinho para vocês. Tudo está certo como está, é o nome do texto. A existência é muito virtuosa. Mesmo que você encontre algo que você não consiga chamar de virtude, deve ser devido à sua incompreensão. De outra forma, a existência é absolutamente virtuosa. O que quer que aconteça aqui, sempre acontece corretamente. O erro nunca acontece. Pode parecer errado a você, porque você tem certas ideias do que é certo. Mas quando você olha sem nenhum preconceito, nada está errado, tudo está certo. O nascimento é correto, a morte é correta, a beleza é correta, a feiura é correta. Mas nossas mentes são pequenas, nossa compreensão é limitada. Não podemos ver o todo, sempre vemos somente uma parte. Somos como uma pessoa que está escondida atrás da porta, olhando a rua pelo buraco da fechadura. Ela sempre vê coisas. Sim, alguém está passando, um carro passa de repente, num momento está ali, e num outro momento se foi para si. Eis como olhamos a nossa existência. Dizemos que algo está no futuro, então entra no presente e depois foi para o passado. Na verdade, o tempo é uma invenção humana. É sempre agora. A existência não conhece nenhum passado, nenhum futuro. Ela só conhece o presente. Mas nós estamos postados atrás do buraco da fechadura, olhando para o lado de fora. Nada é passado, nada é futuro, tudo é sempre presente. Por isso, continuemos a perguntar por que há sofrimento no mundo? Por que isso? Por que aquilo? Por quê?
Se pudéssemos ver o todo, todos esses porquês desapareceriam. E para olhar para o todo, você terá que sair do seu quarto, terá que abrir a porta, terá que abandonar essa visão do buraco da fechadura. Isso é o que a mente, isto é a mente, um buraco da fechadura. E é um buraco da fechadura bem pequeno, comparado a esse vasto universo que são os nossos olhos nas nossas mãos. O que eles podem alcançar, nada de muito importante. A esses frágeis fragmentos de verdade, ficamos muitíssimos agarrados. Se você vir o todo, tudo é como deveria ser. Eis o significado de tudo está certo como está. E assim, se a gente pensar, é muito fácil da gente se desconectar no mundo que a gente vive, né? Se desconectar da espiritualidade. Tem tanta distração, tem tanta coisa no fora, né? Que se a gente não olha para dentro, realmente a gente não vai conseguir uma conexão, né? É igual quando se a gente não come, a gente vai ficar desnutrido, com fome, né? E se não alimentamos o nosso lado espiritual, ficamos desnutridos. E essa desnutrição, ela causa algumas faltas e nos confunde, né? Do que é verdade, que não é. Então, tá. Então, diante dessas coisas, eu tô quase acabando, a gente para pensar, né? Tá, mas a gente está encarnado, né? Então, não podemos viver só nessa da espiritualidade. É uma eterna busca pelo caminho do meio, né? Que é o equilíbrio perfeito. Então, a vida aqui é para ser vivida e sentida e, ao mesmo tempo, ser nutrida pelo espiritual. Então, esse é o caminho do meio, né? É a chavezinha da questão. E se a gente experimentar, acordar e falar, Deus, seja feita a sua vontade, mas de verdade, assim, todo o coração, né? Entregar e confiar, porque a gente sempre vai estar onde precisa estar, né? Então, é só uma questão de confiar de verdade. Não tem nenhum lugar que você tem que chegar, né? Senão em você mesmo. Não fique remoendo o que passou. Eu tinha que ter feito diferente. Eu podia ter sido diferente, né? Porque a gente fez o melhor com o grau de consciência que a gente tinha naquele momento. A gente sempre vai fazer o nosso melhor. O sofrimento, ele existe no que já foi, ou pelo que ainda vai ser. Se hoje você está sofrendo e você aceita esse sofrimento, ele se dissipa. Então, o problema não é o sentimento, né? Por exemplo, a tristeza. O problema é você não se permitir ficar triste, né? Sendo que a tristeza é válida, a tristeza é real. Só que a gente tem que ser a primeira pessoa a validar esses sentimentos. E na maioria das vezes não é, né? Às vezes esperamos que o outro reconheça esse sentimento, mas eu mesmo não reconheço que ele é válido. Qual foi a última vez, será que a gente teve um olhar compassivo com nós mesmos, né? Sem nos julgar. Então, além do caminho do meio, eu acho que a chave de conseguir olhar para dentro é o conhece-te a ti mesmo também, né? Eu vou terminar com esse trechinho aqui, bem curto, que eu vou ler para finalizar. Eu acho que fecha bem com o que a gente está falando. Espero que você não passe a vida esperando a perfeição, esperando a permissão, esperando valer a pena, esperando o amor, esperando melhorar, esperando a hora certa. Existe uma vida de esperança. Existem fases que esperamos e existem fases que agimos. Não cele um compromisso com a espera. É isso, queridas.
Então, Imagina. eu tenho a mania de dizer, às vezes, isso, fecha de bico. Tudo está no lugar